Lições de um problema. João capítulo 6. Vou começar a leitura, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nós temos muitas histórias na palavra de Deus, histórias verídicas, lógico, né? Mas nós temos muitas histórias, acontecimentos que chamam a nossa atenção por diversos aspectos, e essa aqui é uma dessas histórias. Inclusive as criancinhas, né, se você perguntar sobre essa história, a maioria das criancinhas já foram ensinadas, né, essa historinha aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, ou seja, é uma história muito conhecida, que tem muitas lições aqui que nós podemos e devemos aprender. Se você tem acompanhado com atenção, você observou que nós estamos meio que numa caminhada progressiva. Porque olha só, nós vimos, né, nos últimos dias, nós temos falado sobre santificação. Falamos sobre a santificação posicional, ou seja, que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, Deus nos coloca na posição de santo. Nós somos chamados de santos. Mas isso não é para qualquer um, isso é somente para aquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador na sua vida. Aí talvez você diz assim: pastor, mas eu não sei se eu já aceitei ou não. Ok, então vem falar com a gente teria o maior prazer em abrir a palavra de Deus e mostrar para você o que significa aceitar Jesus como Salvador, para que você também se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus e também seja chamado de santo a partir daí. Porque sem esse acontecimento na vida do cristão, é impossível ele ser chamado de santo. Agora, se você, como eu, nós já aceitamos Jesus e nós temos plena certeza disso, então nós já somos santos. A Bíblia nos chama de santos, e isso é santificação posicional. Falamos sobre a santificação progressiva, que durante a nossa caminhada nesse mundo, progressivamente nós estamos sendo moldados por Deus para que cada dia possamos ser mais parecidos com Jesus. E falamos também, né, nós vamos falar também no futuro sobre a santificação plena, ou seja, que um dia nós seremos totalmente santos, totalmente sem pecado nenhum. Nós seremos literalmente perfeitos. Onde? Nessa terra? Jamais, lá no céu. Então nós vamos ser perfeitos. Nós vimos também nessa nossa trajetória que o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. Falamos sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo, o que significa cada um. O espírito é aquela parte nossa imaterial, né? A nossa parte espiritual que nos conecta com Deus, que permite a nossa interação com Deus. A nossa alma é a nossa parte também imaterial, mas que está ligada no espírito, mas que
inclusive com a interação do Espírito, do nosso Espírito, ela também interage com as coisas que nos acontecem nesse mundo. Essa é a nossa alma. Às vezes a sua alma pode estar abatida, pode estar depressiva, a sua alma pode estar ansiosa, a sua alma pode estar amargurada, a sua alma ela pode estar alegre, contente, ela pode estar regozijante, a sua alma pode estar satisfeita. Toda essa mescla de sentimentos, de emoções que nós temos, saem da nossa alma. E nós estamos trabalhando nesses dias na nossa alma, né? Nós estamos vendo na palavra de Deus com relação à nossa alma. Nós já falamos sobre ansiedades, né? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinando sobre as ansiedades, que partem de onde? Da nossa alma, que é influenciada pelo nosso espírito. Se eu estou próximo de Deus, crescendo espiritualmente, a minha alma é alimentada também e a minha alma passa a ficar bem. E aí, automaticamente, o meu emocional vai bem. Olha que interessante, né? É assim que funciona, assim que nós funcionamos. Agora, se de repente, quando eu me afasto do Senhor por causa do pecado, quando eu peco contra Deus ou quando eu desobedeço a voz de Deus, então quando eu faço algo que desagrada a Deus, quando eu deixo de fazer algo que Deus quer que eu faça, então eu estou em pecado, eu estou errado diante dele, a minha comunhão com ele não vai estar bem, né? Eu vou estar fora da comunhão com ele, não deixo de ser filho de Deus, né? Da mesma forma que o seu filho não deixa de ser seu filho se ele te desobedece, assim é com Deus. Nós não deixamos de ser filhos de Deus se desobedecemos a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor ele nos corrige, para quê? Para nos trazer de volta, para nos tornar a ser novamente filhos dele? Não, para nos trazer novamente à comunhão com ele. Filiação nós não perdemos. Então a nossa alma, a Bíblia fala muito sobre a nossa alma. Falamos sobre a ansiedade que Jesus ensinou. Na semana passada nós vimos no Salmo número 4, que nos ensina como nós podemos dormir bem, apesar das aflições, dos problemas que nós passamos nessa vida. Então nós temos ali uma receita excelente no Salmo 4, de como nós podemos inclinar nossa cabeça no travesseiro e descansar no Senhor e ter uma boa noite de sono. Coisa que, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de ter essa boa noite de sono. Por quê? Porque a sua alma não está bem. Por que não está bem? Porque a sua vida espiritual também não está bem. Está vendo? Então tudo se entrelaça. E hoje à noite, já que nós falamos sobre as ansiedades e falamos sobre a capacidade de dormir bem apesar dos problemas, então hoje à noite nós vamos ver o seguinte: o que nós aprendemos com os problemas? Porque, lembra, nós falamos que existe uma possibilidade, né, biblicamente falando, o Senhor nos dá a capacidade de podermos dormir bem. Ele não tira os nossos problemas para que nós possamos dormir bem, mas Ele nos ajuda a dormir bem apesar dos nossos problemas, apesar das nossas aflições. É possível. E aí o que nós vamos ver hoje à noite então é o que nós podemos aprender com esses problemas que muitas vezes tiram o nosso sono, que não deveria acontecer, lembra? Porque nós podemos dormir bem, mas que infelizmente muitas vezes tira o nosso sono. O que nós podemos aprender? Temos diversos textos na Bíblia que nos ensinam sobre isso. No começo do culto nós lemos ali dos versículos 15 a 21 de João 6, falando sobre uma tempestade. Nós temos ali uma tempestade que é um problema. Os discípulos enfrentaram e aí eles tentaram de tudo quanto é jeito para poder manter o barco sobre a água apesar da tempestade, mas então tudo ficou tranquilo somente quando Jesus chegou. E aí Jesus disse, né, sou eu, não tenham medo, não temais. É um texto que nós poderíamos usar e diversos outros, mas nós vamos ver aqui então João capítulo 6, versículos 1 a 14, o que nós podemos aprender nesse texto, né? Então, a nossa vida cristã, irmãos, ela é cheia de dificuldades, aflições, ansiedades e problemas. Infelizmente tem muitas pessoas dizendo uma grande mentira por aí, que quando você aceita Jesus, ou quando você, até alguns são mais ousados, né? Dizem assim, quando você entrega tudo que você tem para Deus, os seus problemas acabaram. Mentira. Muito pelo contrário, nós encontramos muitos servos de Deus na palavra de Deus aqui na Bíblia, que tiveram muitos problemas na sua vida. Poderíamos falar de tantos, nós poderíamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego lá em Daniel. Se lembra? Quando
Nabucodonosor ergue aquela estátua e aí ele diz que todo aquele que não se curvasse diante daquela estátua iria para a fornalha de fogo. 3 homens ali, 3 jovens disseram: nós não vamos adorar aquela estátua. Permaneceram firmes no Senhor. Tiveram problema? Tiveram. Deus os livrou da fornalha? Não. Eles foram para a fornalha. Eles sabiam o que Deus ia fazer? A forma que Deus ia trabalhar? Eles sabiam exatamente o que Deus ia fazer? Não, Deus não havia revelado para eles isso. Mas Deus havia revelado que seria fiel. E eles confiaram na fidelidade de Deus e estiveram dispostos a ir para a fornalha. Mas se mantiveram fiéis ao Senhor. Já pensou se nós tivéssemos a fé como eles, essa fé que eles tinham? Não, custe o que custar, olha, custe o que custar, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Custe o que custar, doa o que doer, eu vou pagar o preço. E aí nós nos mantemos fiéis ao Senhor, apesar das dificuldades, né? Poderíamos falar sobre o apóstolo Paulo. Quantas dificuldades Paulo teve? Houve um momento na vida de Paulo que ele foi arrastado fora da cidade porque eles acharam que ele estava morto. Havia sido apedrejado. Paulo, ele dá o testemunho dizendo que ele sofreu naufrágio, dizendo que ele sofreu açoites e tantas outras coisas, frio, fome, nudez. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele se manteve firme no Senhor, né? Se manteve firme em Deus. Ou seja, nós temos muitos exemplos na palavra de Deus que nos ensinam que a nossa caminhada cristã, ela é composta de problemas e dificuldades. Agora, por isso que é tão importante cada pessoa ter 100% certeza da sua salvação. Por isso que é muito importante que cada um que está aqui hoje à noite tenha certeza de que você já aceitou Jesus como Salvador. Por quê? Porque, irmãos, se muitas vezes nós nos dobramos diante dos problemas, e aquele que não tem Jesus, que não tem esperança nenhuma. Imagina como é a vida de uma pessoa que não tem Cristo. Lembra da sua vida quando você não tinha Jesus. Por isso é tão importante ter Cristo. Então a nossa caminhada cristã nesse mundo, ela é um aprendizado a cada dia. E nesse aprendizado, a didática de Deus, o método que Deus usa, muitas vezes Ele utiliza também as provações para nos ensinar. Por isso é muito importante a compreensão de que, através dos nossos problemas e provações que Deus permite em nossas vidas, Ele nos santifica. Deus nos santifica através dos problemas e das aflições que nós sofremos. Que é isso, pastor? Deus usa o sofrimento para nos edificar? É exatamente isso. É exatamente isso. Deus usa o seu sofrimento, o meu sofrimento, para nos trazer mais perto dele. Ah, mas que Deus é esse? Isso é muito bizarro pensar nisso. Queridos, nós não compreendemos o método de Deus, mas o Senhor, Ele disse para nós que aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida não é a nossa própria vida, mas é Cristo na nossa vida. E com Cristo nós podemos sofrer quaisquer coisas e ainda permanecer na vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, e esse é um texto que nós vamos ver mais adiante, né, no futuro, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que enquanto ele estava fraco, na verdade ele era forte, mas que quando ele se sentia que estava forte, na verdade, ele era fraco. Por isso que a gente precisa tomar cuidado quando nós pensamos assim: não, eu sou forte no Senhor. Não, eu sou forte no Senhor. Cuidado. Muitas vezes, nesse momento de força, na verdade, isso é o orgulho que está aflorando ali, né? E nós somos fracos. Por isso que é importante nós entendermos a nossa debilidade, né, diante do Senhor, tá bom? Seja qual for a necessidade que você e eu estivermos passando, o Senhor está conosco e Ele tem o método dele trabalhar na nossa vida, né? Se você não está passando por uma dificuldade nesse momento, por um problema nesse momento, eu tenho certeza que você tem passado por isso recente. Se você não tem passado recente e não está passando agora, aperte os cintos, porque já já vai estar chegando uma dificuldade na sua vida. Por quê? Porque essa é a nossa caminhada cristã, tá certo? Mas esse texto, ele mostra para nós ali que os discípulos encontraram uma dificuldade e nós aprendemos algumas lições aqui nessa dificuldade. Você viu o contexto aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele estava ensinando, né? E aí então ele diz ali que
Uma grande multidão o seguia, por quê? Porque muitos ali eram interesseiros, curiosos, porque sabiam que Jesus estava fazendo milagres, e aí, onde tem muitos milagres e muitas coisas boas, naturalmente vai haver muitos discípulos, né? Infelizmente, esse é o contexto que a gente sempre encontra na Bíblia. Mas diz ali que ele subiu ao monte, se assentou ali e começou a ensinar. Mas aí então, no versículo 5 diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Onde compraremos pão para estes comerem? Quando Jesus faz essa pergunta, eu creio que está óbvio para nós aqui que Jesus ele não está dizendo assim: puxa, Filipe, e agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Olha a multidão, está todo mundo com fome. E aí, o que nós vamos fazer? Então, essa não foi, de jeito nenhum, não era a intenção de Jesus, isso é questão de lógica, né? Mas o versículo 6, ele revela para nós: mas dizia isto para o experimentar. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha que interessante, Jesus já sabia o que ele havia de fazer. Algumas coisas que nós aprendemos aqui, 4 verdades para a gente poder finalizar, para a gente poder concluir aqui, irmãos. Os problemas são oportunidades para vermos o agir de Deus. Os problemas são oportunidades para vermos o agir de Deus. Quer ver o agir de Deus na sua vida? Entrega seus problemas para Ele. Agora, uma coisa que nós precisamos considerar quando falamos sobre problemas: tem alguns problemas que nós mesmos causamos, não é verdade? Concorda comigo ou não? Tem problemas que nós causamos, talvez por causa da nossa má conduta, por causa da nossa falta de fé, por causa do nosso momento ali de falta de caráter ou alguma coisa assim, né? Muitos problemas nós causamos, mas nem todos os problemas nós causamos. Existem problemas também que vem para a nossa edificação. Por quê? Porque nós podemos ver o agir de Deus, independente, até mesmo nos problemas que nós causamos. Quando nós chegamos a Deus e confessamos o nosso pecado para Ele, o Senhor Ele tem misericórdia de nós. Muitas vezes Ele não nos livra das consequências, mas Ele nos ajuda nas nossas necessidades, por causa da sua misericórdia e a sua fidelidade, tá bom? Mas nós podemos ver o agir de Deus. Já aconteceu na sua casa de alguém chegar e de repente alguém chega ali na hora do almoço ou do jantar e você não tem nada preparado? É mais ou menos isso que estava acontecendo. Tinha uma grande multidão, tinha uma multidão ali, e aí então Jesus diz: olha, o que nós vamos fazer com esse povo? O que nós vamos fazer com esse povo? E os discípulos ali, eles estavam tendo uma oportunidade de ver o que Jesus ia fazer, que Jesus já sabia. Irmãos, nós temos na palavra de Deus muitos servos de Deus que viram muitos milagres do Senhor. Você tem, por exemplo, Moisés. Imagina se nós tivéssemos a oportunidade de estar lá junto com Moisés e o povo, vendo o mar abrir. Imagina Josué quando viu o sol parar, lá em Josué capítulo 10, né, durante a batalha ali. O que nós diríamos sobre Ana, né, lá em Samuel, aquela mulher que era estéril e clamou a Deus por um filho, e o Senhor deu a ela? O que nós diríamos sobre aquela viúva que viu o azeite se multiplicar, lá em 1 Reis capítulo 4, né? Pedro viu as portas, né, as portas da prisão se abrirem, lá em Atos capítulo 12. Ou seja, poderíamos falar vários exemplos, o agir de Deus. Todos esses personagens, e inclusive nós, quando nós vemos o agir de Deus na nossa vida, irmãos, nós nunca mais somos os mesmos. Sabe por quê? Porque nós temos experiências com Deus. Eu não estou dizendo que a nossa vida deve ser baseada em experiência. Ah, não, mas eu tenho experiência aqui. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Não, então, não vai na experiência, porque as nossas experiências não valem nada. O que eu estou dizendo aqui é que nós experimentamos o agir de Deus e nós conhecemos a fidelidade dEle. Que Ele nunca nos abandona, Ele sempre cuida de nós, Ele sempre nos ajuda na maneira dEle. E nessa maneira dEle agir, muitas vezes Ele nos surpreende. Já aconteceu isso com você?
E de repente você está orando, porque muitas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Senhor, eu estou em necessidade, Senhor, então me ajuda, Deus, eu preciso da sua ajuda. Mas eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. A gente não faz isso muitas vezes? Senhor, eu estou com um problema de saúde e tal, Senhor. Então, aí a gente começa, né? Senhor, então, me ajuda porque, eu vou começar a tomar esse remédio, então eu vou tomar o remédio, o Senhor me abençoa, o Senhor me cura, o Senhor me ajuda, o Senhor tira isso, tira aquilo e tira aquilo. Você já pensou se o apóstolo Paulo estivesse confiando nesse fato? Quando ele disse que orou 3 vezes ao Senhor pelo espinho na sua carne, alguma coisa que estava o incomodando, qual que foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Por quê? Deus diz, o meu poder, ele se aperfeiçoa, ele cresce, ele se desenvolve na sua fraqueza. E foi aí que Paulo disse, né? Por isso, eu tenho prazer, eu tenho alegria nas minhas fraquezas. É o mesmo que Paulo dizia assim, olha, de uma forma resumida aqui, um português claro. Eu orei ao Senhor porque algo estava me incomodando de forma grandiosa. Eu orei a Deus para Deus me ajudar. O Senhor disse para mim que não iria tirar aquilo da minha vida. Então, Deus disse, a minha graça te basta. Ou seja, eu vou conviver com isso, debaixo da graça de Deus, mas isso vai me aperfeiçoar e me ajudar a crescer cada vez mais. Já pensou? Paulo aprendeu a lição, muitas vezes nós não aprendemos, né? Olha só, Paulo disse para os romanos, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Está aí uma excelente lição. Por que que as tribulações produzem para nós paciência, que traz experiência e que traz esperança? Por que que no final de tudo nós temos a tribulação que nesse processo nos traz esperança? Por quê? Porque nós vemos o agir de Deus e a nossa dependência nele. Então os discípulos aqui tinham essa grande oportunidade de ver o agir de Deus. Segunda verdade que nós aprendemos, os problemas nos ensinam que às vezes as nossas soluções não funcionam. Então escuta isso, muitas vezes, que nem eu disse, nós chegamos para Deus e dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, e isso, e isso e aquilo. Não é? Diversos contextos aí da sua vida. É isso que a gente faz, muitas vezes quando nós oramos. Muitas vezes nós oramos assim, Senhor, eu estou doente, então por favor, Senhor, tira essa doença da minha vida. Ok? Mas por que que é tão difícil nós ouvirmos cristãos orando assim? Senhor, eu estou doente, então por favor, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor tirasse essa doença de mim, mas se o Senhor achar necessário que essa doença permaneça em mim, até que eu aprenda a lição que o Senhor tem para me ensinar, então toda honra e glória seja ao Senhor. Porque, irmãos, onde que nós encontramos na Bíblia alguma promessa de cura? Consegue abrir a Bíblia e me mostrar? Ah, pastor, a Bíblia diz lá, e sararei a sua terra. Sararei a sua terra, está falando de plantação, irmãos. Ah não, mas diz lá, nós já estudamos isso, tá? Salmo 103. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ele está falando de que tipo de enfermidade lá? Na alma, não é nada físico. Irmãos, nós não temos promessa na Bíblia. Se nós tivéssemos promessas na Bíblia, de que uma promessa exata de que o Senhor prometeu tirar todo tipo de doença da nossa vida, como muitas pessoas têm pregado por aí, o que nós diríamos então do coitado do Timóteo? Lembra o que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, não usa só água não, coloca um pouquinho de vinho ali na água, porque você tem problema, né, no seu estômago. Você tem problema no estômago, então não coloca, dilui ali um pouquinho, pega ali, quando você for tomar água, essa água aí, ela não é boa, não tem tratamento, então coloca um pouco de vinho nessa água, porque o vinho vai matar as bactérias, você toma esse vinho e vai te ajudar no seu estômago.
Ah, pastor, você pensa desse jeito? Sim, eu acredito que foi isso, que esse é o contexto ali. Então, os problemas nos ensinam que a nossa solução muitas vezes não funciona. Vocês observaram aqui, olha os versículos 7 então. Quando Jesus chega e mostra a necessidade, já sabendo o que haveria de fazer, versículo 7 diz assim: Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Essa era a solução de quem? De Deus? Não, de Filipe. Filipe disse, Senhor, mas 200 dinheiros, então o que nós entendemos aqui é que naquele momento, eles tinham ali, lembra que tinha alguém que cuidava da bolsa, lembra que tinha muitas pessoas, dentre essas, muitas mulheres que participavam do ministério de Jesus com ofertas, então eles tinham um caixa, eles tinham ali as ofertas, e diz inclusive ali que Judas era Judas era o tesoureiro deles, né? Mas olha só, então, provavelmente ali naquele momento eles tinham 200 dinheiros de pão, e aí chega Filipe e fala, Senhor, nosso caixa só tem 200 dinheiros, Senhor, mas isso aqui não vai dar nem para o cheiro. Essa era a solução de quem? De Filipe. Essa era a solução de Filipe. É interessante, irmãos, que em Mateus capítulo 14, versículo 15, falando sobre a multiplicação dos pães ali, diz assim, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para suas aldeias e comprem comida para si. Era outra solução. De quem? De Deus? Não, dos discípulos. Ai, Senhor, faz o seguinte, manda todo mundo embora, porque a gente não tem condições de alimentar todas essas bocas. Manda eles embora, para eles comer em casa. Mas essa não era a solução de Deus, não era a solução de Jesus. Isso aqui nos mostra uma grande lição, irmãos, porque muitas vezes nós temos as nossas soluções. Quantas vezes, irmãos, eu conversando com jovens e eu vejo tantos jovens dando tanta cabeçada, porque fica desesperado. Não, porque olha, eu preciso achar alguém, eu preciso de uma namorada, eu preciso do namorado, eu preciso achar alguém, olha, eu estou ficando velho, eu preciso achar alguém porque eu estou ficando velho, o tempo está passando e eu não preciso. Ué, quantos anos você tem? Eu já estou com 15 anos, eu já estou com 16 anos e não achei ninguém. E aí então eu preciso achar alguém, eu preciso achar alguém. E, irmãos, nós somos imperfeitos e a gente erra feio. E eu tenho visto muitos jovens errando feio porque eles estão saindo e procurando alguém, ao invés de orar a Deus, descansar no Senhor e entender que a sua solução não funciona. Pessoas, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as contas, eu preciso de dinheiro. Aí pessoas de repente tem ali 1, 2, 3, 4 empregos. Ou a pessoa, não, porque eu preciso trabalhar, aí fica trabalhando, trabalha. E quantas vezes nós temos visto servos de Deus nessa solução que eles conseguem para poder ganhar mais dinheiro, para conseguir pagar as contas, perdem a sua família, perdem seus filhos e perdem a comunhão com a igreja. Por quê? Porque só sabe trabalhar. Não tem tempo para oração, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem um tempo para a sua família, não tem um tempo para sentar com os filhos, a esposa, orar junto. Por quê? Porque só sabe trabalhar. Essa é a nossa solução. Deus tem uma solução? Tem, para todas as coisas. Está aqui, na palavra dele, Então as nossas soluções, elas não funcionam, irmãos, Muitas vezes a nossa solução não funciona, essa era a solução deles, Então, quando o aperto chega, é mais fácil para nós usarmos os meios carnais para diminuir o problema, do que esperar em Deus e receber a direção dele. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade imediatista. O famoso, às vezes eu chamo a nossa sociedade de sociedade miojo. Sabe o que é uma sociedade miojo? É aquela que quer tudo para a hora, tudo naquela hora. Eu quero uma comida rápida, vai lá, joga um miojo lá no micro-ondas, na tigelinha lá, no micro-ondas ou na panela, sei lá. E aí, quantos minutinhos está pronto? Não é? Macarrão instantâneo. Aí você tem, uma refeição maravilhosa, nutritiva, com tudo
tudo aquilo que você precisa para o seu corpo ir bem. Não é verdade? A gente sabe que não. Assim são as nossas soluções. A nossa sociedade nos empurra a isso. Não, porque eu quero para agora. Senhor, eu estou com um problema. Aí Deus diz: tá bom, lança sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E aí nós lançamos sobre Ele. E aí pouco tempo depois, alguns minutos depois, nós vemos que Deus não faz nada. O que é que a gente faz? Ô Senhor, peraí, estou vendo que o Senhor não vai fazer nada, deixa eu dar meus pulos aqui. Aí a gente pega de volta e vai dar os pulos. E aí nesses pulos que a gente vai dar, a gente dá cabeçada. Por quê? Porque a nossa solução não funciona. Outra lição que aprendemos aqui: os problemas nos ensinam que Deus sempre tem o seu próprio tempo e método. E irmãos, lição difícil da gente aprender. Você não concorda comigo, não? Lição difícil. Que Deus tem não só o seu tempo, mas o seu método. A gente viu aqui, Jesus, ele sabia exatamente o que haveria de fazer, né? Olha lá o versículo 10 então. Aliás, versículo 9, né? Versículos 8 a 10. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Aí versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Epa, peraí, agora nós temos um entrave aqui. Nós temos um entrave. André consegue encontrar ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele chega até Jesus e diz: Senhor, tem um rapaz ali com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Vocês viram aqui, quase 5.000 homens. O que é isso para tanta gente? E Jesus, então, a resposta dele é: e disse Jesus: mandai assentar os homens. Eu fico imaginando, irmãos, o que se passou na cabeça daqueles discípulos. Senhor, mas nós temos uma necessidade, o Senhor está mandando todo mundo assentar. Eles não querem assentar, eles estão com fome. Eles estão com fome. Mas lembra, Jesus sabia exatamente o que ele haveria de fazer, mas ele faria no tempo dele e no método dele. Não no nosso tempo e não no nosso método, no jeito que eu quero. Não, é no tempo dele e no método dele. E qual foi o método de Jesus? Diz ali, né? E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu-os aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. A multidão estava faminta, o quanto eles queriam comer, todo mundo comeu. Não só isso, mas diz ali: e todos estavam saciados. E Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, ou recolham o que sobrou, para que nada se perca. Olha que interessante, Jesus, ele não gosta de desperdício. Deus não aprova desperdício. Conseguiu ver isso aqui? Ok, está aí uma lição extra para nós, né? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas ou 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Toda aquela multidão comeu, ficaram saciados, e ainda sobraram 12 cestos de toda aquela comida. Se nós não olhássemos a palavra de Deus com os olhos da fé, nós não acreditaríamos nessa história, nesse acontecimento. Mas é aí que nós colocamos a nossa fé. Por quê? Porque com os olhos da fé é que Deus age na nossa vida. Com fé. Irmãos, se nós começássemos a compartilhar aqui as nossas experiências da forma como Deus tem agido nas nossas vidas, nós ficaremos maravilhados, porque Deus tem feito alguns milagres na sua vida também, ou não? A começar pela salvação, que é um milagre de Deus, né? A nossa salvação é um milagre. Então, pela fé, o Senhor fez. O Senhor faz as coisas na nossa vida como Ele fez ali naquela ocasião, né? Então, olha só que interessante. Final das contas, o que acontece? Os problemas são oportunidades para crescermos na fé. Qual foi a reação de todos ali, para a gente concluir? Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam:
Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o profeta prometido de Deus. Esse é o profeta que Deus disse que enviaria. Cresceram na fé. O que parecia uma necessidade sem solução, logo se tornou uma grande maravilha. Quando presenciaram aquilo, creram ainda mais no Senhor. Aí nós dizemos assim: mas é porque eles viram, eles estavam lá, eles presenciaram. Mas o que o próprio Jesus Cristo disse? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, irmãos, nós temos um privilégio muito grande na nossa vida, de colocar a nossa fé nesse Deus, de colocar a nossa confiança nesse Deus, e não somente naquilo que nós podemos ver. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz o texto, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Esse é um versículo usado pelo autor da carta aos Hebreus, tirado lá de Abacuque. Abacuque disse isso. O profeta Abacuque disse: o justo pela fé viverá. O justo viverá pela fé. Nós somos justos, nós não podemos viver pelo que nós vemos. Irmãos, não confie na sua saúde. Mas se eu tivesse uma saúde boa, eu ia dedicar minha vida ao Senhor. Esquece. Se tiver saúde boa, não vai dedicar. Se eu tivesse um carro, eu iria todo culto para a igreja. Não viria não. Quantas vezes eu já escutei isso, irmãos? Isso é ladainha. Se eu tivesse dinheiro, eu participaria mais ali na igreja, nas ofertas principalmente. Esquece, não vai participar nada. Quantas vezes, né? Se eu conseguir, vamos supor, né? Se eu conseguir tal dinheiro, aí eu vou dar a minha oferta. Não vai. Não vai. O meu sonho é conseguir a minha aposentadoria, porque se eu aposentar, eu vou poder começar a dar o dízimo. Não vai. Irmãos, isso é coisa que a gente está cansado de ver, cansado de observar pessoas que vêm e falam assim: pastor, se eu tivesse a saúde boa, eu seria fiel. Não seria nada, seria nada. Porque nós não podemos olhar para essas coisas, irmãos. Nós vivemos pela fé, é pela fé. Mas muitas vezes nós somos como Tomé. Lembra Tomé? Tomé, você não sabe quem apareceu. Jesus, ele ressuscitou. Que? Jesus, ele ressuscitou. Só acredito vendo. Se eu não colocar o meu dedo lá nas feridas e no lado dele, vem me enganar não. O que Jesus diz para ele? Tomé, aqui ó, está vendo as marcas? Põe o dedo aqui. Sou eu. Sou eu. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Qual foi a reação de Tomé? Meu Senhor, meu Deus. E é assim a nossa vida, irmãos. Fé. Precisamos viver pela fé. Você tem problema, dificuldade? Fé. O que a gente aprende com isso para a gente concluir? Vocês observaram o desenho, né? Consegue fazer uma assimilação ali com o desenho, né? Alguém pensando e refletindo e pensando como é que vai lidar com os seus problemas. E no final das contas, o que nós aprendemos é que os problemas que enfrentamos são oportunidades para vermos a ação de Deus e aprendermos que muitas vezes as nossas soluções falham, mas que Deus tem o seu próprio tempo e método para agir, tendo como objetivo o crescimento da nossa fé. Sem problemas e dificuldades não pode haver fé. Por que não pode haver fé? Porque quando tudo está indo maravilhosamente bem, nós vamos precisar de fé para quê? Se a sua conta bancária está indo de vento em popa e você confia nela, vai precisar de fé para quê? Se a sua saúde está toda vez 100% ótima, vai precisar de fé para quê? Agora não, o Senhor permite essas coisas na nossa vida para que nós possamos crescer em fé. Ele é Deus, sabe exatamente aquilo que faz. Ele sabe a maneira certa de fazer no tempo dele. Só precisamos confiar.
confiar no poder dele. Os nossos problemas nos trazem fé. Mas de tudo isso, irmãos, para finalizar, sabe qual é o maior problema do ser humano? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, não é a falta de nada disso. O maior problema do ser humano tem um nome. Alguém sabe qual é esse nome? Pecado. O maior problema do ser humano é o pecado. Por isso é importante, cada pessoa aqui, eu digo para você, você ainda está nos seus pecados ou você já colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Por que é tão importante? Porque nós precisamos do perdão dos nossos pecados, porque senão está caminhando para o inferno. E aí quando o Senhor vem, perdoa os nossos pecados, salva a nossa vida, nos dá a salvação, a partir desse momento nós podemos ter um relacionamento com Ele, nós podemos levantar os nossos olhos, conversar com Deus e entregar as nossas dificuldades, problemas, aflições e ansiedades nas mãos dEle e confiar para ver o que Ele vai fazer. Agora, aquela pessoa que não tem Cristo, não tem para onde correr, mas nós temos, amém? Então essa é a grande bênção que temos na palavra de Deus. Espero que isso edificou a sua vida, me edificou bastante, e nós vamos orar nesse momento para o Senhor nos ajudar a colocar essa fé em prática. Mas para praticarmos essa fé, é necessário que haja problemas e dificuldades. Então, bem-vindo à caminhada cristã. Isso é ser cristão, amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar?